Boa noite, meus irmãos. Tudo na paz? Estamos aí então passando por esse momento agora da Semana Santa, né? Semana onde estamos vendo, lembrando o sacrifício e a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua morte, né? E dá início então essa última semana de Jesus, que foi relacionada ao domingo passado, que foi a chegada de Jesus ali em Jerusalém, comemorado como Domingo de Ramos, né? Na segunda-feira, Jesus então vai até o templo, né? Então ele tem ali esse tempo do templo, depois ele volta até Betânia. Na terça-feira ele discute lá no templo, tem a oferta da viúva pobre, né? Isso passando na parte da história, né? E ele anuncia a destruição do templo. Na quarta-feira, já tem ali um plano para tentar contra a própria vinda do Senhor Jesus Cristo, essa conspiração contra ele, né? E hoje, então, na quinta-feira, Jesus está, então, mostrando os preparativos ali da Páscoa, né? E também da ceia do Senhor. E Jesus, nesse momento aqui também, está ali, então, avisando a Pedro, né? Sobre a sua traição, consolando os discípulos, orando também em favor dos discípulos e orando também ali no jardim do Getsemane. E hoje nós vamos nos atentar a esse dia, quinta-feira, onde então está sendo preparada a Páscoa e também a ceia do Senhor. Mas antes de ver, nós vamos orar. Oremos. Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero, Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, em gratidão ao Senhor pelo teu cuidado sobre nós, e suplicar a Deus que o Senhor esteja conosco, falando conosco através da tua palavra, dia após dia. Pai, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem em Marcos capítulo 14, verso 22 a 26, ele diz assim: E quando comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, deu aos de seus discípulos e também beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, nesse momento aqui dessa última celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo, aqui sendo preparada também essa Páscoa, né? Juntamente aqui com os discípulos, ele jantou juntamente com os discípulos ali. Durante a janta, Jesus então se levanta, e levantando da mesa, então ele apresenta ali o pão como sendo o seu corpo, e apresenta o suco de uva também, né? E apresentando isso, ele também os abençoa e dá graça, como lemos em Mateus capítulo 14. E nessa apresentação aqui, Jesus apresenta o pão como também sendo o seu próprio corpo, né? Representando então vividamente aqui o seu sacrifício que estava para acontecer nessa mesma semana, um dia posterior, não é? E apresentando ali então, oferecer o seu próprio corpo, não é? Para morrer em favor de muitos. Ele apresenta também aqui o vinho, não é? Como se deve ser introduzido e lembrado na história também, como lá na Páscoa do Antigo Testamento, né? O sangue esse então que seria derramado, né? Ou aspergido sobre a porta, né? Os umbrais da porta, porque quando o anjo então da morte passasse, livraria, né? Os filhos de Deus aqui, né? Então o sangue ali do cordeiro morto, né? Então esse tem a ver com essa lembrança desse sangue, desse vinho, aqui então o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Sangue que nos protegeu, né? Do pecado, da morte, o sangue também que nos protegeu da ira de Deus, né? E dos nossos próprios pecados em rebelião contra o próprio Deus, né? Isso lembrando, está lá em Êxodo capítulo 24, verso 9 a 11. E ele apresenta dizendo que esse sangue é um sangue também da nova aliança, né? O fato de Jesus, então, aqui derramar esse sangue, que ele levou sobre si, então, o pecado de muitos, né? Lá em Isaías 53, 12, no que se refere a esse texto ainda, referindo-se ao sangue da nova aliança, nos diz assim, Isaías 53, 12, Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu, né? Jesus então aqui mostrou
que ele estava ali então pronto a entregar o seu corpo e derramar o seu próprio sangue em favor dos seus, né, em favor dos seus próprios filhos. E Jesus então mostrou aos discípulos que o que ele estava fazendo, oferecendo o seu corpo e o seu sangue por causa do povo, do pecado do povo, né? E ele entregou a sua própria vida por nós. E hoje nós também podemos participar da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, né? Então, olhando a essa última janta aqui, não é? Jesus então participa com os discípulos aqui dessa janta. E quando a gente olha para João, João dá um complemento a essa ceia, dizendo que nesse momento aqui da ceia, Jesus juntamente com os discípulos ainda, ele então pega uma toalha, uma bacia e lava os pés dos discípulos. Lá em João capítulo 13, verso de 1 a 17, você vai encontrar isso. E Jesus lavava os pés das pessoas ali, mostrando a questão de humildade, de serviço, né? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então Jesus pegou a toalha, pegou ali a água, né, e começou a lavar os pés dos discípulos, né? Eles não entenderam nada, mas Jesus fazia isso porque era humilde e ele amava todas as pessoas, né? Então, nesse mesmo momento da janta ali, nós temos um relato de João mostrando essa questão de Jesus lavando os pés dos discípulos. E ao terminar então de lavar os pés de todos, Jesus perguntou se os discípulos tinham compreendido aquilo que ele estava fazendo, né? E então Jesus ensinou que ele, o próprio Jesus, Senhor de todos, né, estava disposto a lavar os pés dos outros. Então que nós também devemos ser humildes, né? E devemos estar dispostos a servir as pessoas, né? Então o nosso próprio Cristo serviu. E nós então não podemos nos colocar como senhores, né, como cabeça apenas, mas devemos nos colocar aqui à disposição do Mestre, servindo as outras pessoas. E voltando lá para Marcos, no capítulo 14, né, posterior à ceia do Senhor, então Jesus aqui no verso 27 de Marcos 14, 27, ele apresenta Pedro, né, que Pedro o negaria, e logo após então ele se dirige ao Getsêmani, né, um lugar de oração. E ele então vai ali, se distancia, está lá em Marcos 14, 32 até o verso 42, não é? E diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, né? Jesus então se dirige ao Getsêmani. Getsêmani esse então que tem um significado de prensa de azeite, né? Lugar então na preparação do azeite, mas é um lugar de prensa, um lugar de dor, não é? Um lugar de esmagamento. Aqui é um momento a qual o Senhor então está sendo colocado ali nesse lugar do Getsêmani para falar com Deus, né? Momento então de extrema angústia, de pavor, não é? E apesar então de Pedro, aqui em Marcos 14, né, Pedro dizer então que ele estaria com Jesus e que ele não negaria o Senhor Jesus Cristo, aqui nesse momento ele e os seus discípulos não conseguiram ficar acordados com Jesus. Eles dormiram, não é, no momento a qual o Senhor estava orando. E Cristo aqui nesse momento nos ensina que nós devemos estar atentos, devemos vigiar, não é? Devemos estar prontos aqui então e esperar o momento da vinda do Filho do Homem. Marcos 13, 32 a 37 nos lembra sobre isso, sobre essa questão da vigilância, não é? Também devemos estar vigilantes quanto à vinda de Cristo, mas também quanto à tentação e ao pecado, não é? Devemos estar atentos para não cairmos então em tentação. E nesse momento em que Jesus clamava ao Pai, dizendo que se possível ele então passasse o cálice ali ou não, que Jesus não precisasse morrer na cruz, não é? Mas cabia e cumpria-se então aqui a promessa, né? Que o próprio Filho de Deus então seria entregue pelos nossos pecados, né? Então Jesus clama: se possível passa de mim esse cálice, porque ele sabia que esse cálice então era um símbolo do sofrimento e da ira divina sobre a sua própria vida, né? Seria então ali moído, esmagado por causa do nosso pecado, né? E aconteceu que enquanto ele orava, isso está lá no registro de Lucas, nessa mesma passagem sobre a oração dele lá no Getsêmani, diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra.
E vemos, meus irmãos, nesses últimos momentos aqui da vida do Senhor Jesus Cristo. Vimos uma celebração juntamente com todos os seus discípulos, mas também vimos logo após isso, né? Jesus anunciando a Pedro que o negaria, logo após então indo para o Getsêmani, estando ali sozinho porque os seus discípulos, então os que acompanhavam, dormiram. E ele clama ao Pai, pedindo então para que seja feita a vontade do Pai. E nós vemos aqui então a obediência, né? É a obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo em Filipenses, né? Foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz, né? Pois o Filho de Deus estava então se preparando para ser entregue, para morrer pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus então que tira o pecado do mundo, como Marcos nos apresentou lá no início do capítulo. Agora então temos o Cordeiro sendo entregue por causa dos nossos pecados. E agora, meus irmãos, hoje, já nessa quinta-feira, né? Momento então em que nessa mesma quinta-feira o Senhor Jesus apresentou essa ceia aos discípulos, né? Como nós estamos? Hoje nós já somos alcançados pela graça, né? Nós já sabemos do sacrifício, do sofrimento do nosso Senhor que foi em nosso lugar. E eu te pergunto, como está a sua vida diante de Deus hoje? Que nós estamos já prontos a preparar e a celebrar a Páscoa do Senhor. A libertação lá no Antigo Testamento do povo, não é? do Egito, mas libertação hoje lá também da morte, mas a libertação hoje da morte do pecado. Será que estamos como os discípulos, dormindo? Vigiai, meus irmãos, essa é a tônica aqui, vigiai, meus irmãos. Nós devemos estar prontos, né? Porque o Senhor Jesus Cristo já morreu. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço pelo nosso pecado e está pronto para a sua vinda, né? E nós devemos estar preparados, porque não sabemos o dia, nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar. Então devemos estar preparados. E hoje, encerrando esse momento, eu quero deixar e pedir que os irmãos fiquem vigilantes, porque não sabemos o dia e nem a hora. Será como um raio, né? Saindo do Oriente ao Ocidente, né? Pode ser um dia ou pode ser agora, como um ladrão na noite, não sabemos, mas devemos estar prontos, preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos lembrando a ceia do Senhor, lembrando a Pedro ali então sendo avisado e a oração de Jesus lá no Getsêmani. E amanhã, às 3 horas da tarde, às 15 horas, eu vou estar enviando novamente uma nova pregação, onde nós teremos um culto chamado o culto da morte e sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi o momento a qual então ele esteve ali então e foi morto por causa dos nossos pecados. Mas meus irmãos, então fiquem firmes, vigilantes, orem, clamem a Deus, esperando que no momento certo ele virá para buscar a sua igreja, a nós todos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nos proteja, que nos sustente. Vamos orar. Deus, nós queremos colocar-nos diante do Senhor em gratidão pelo sacrifício e obra do teu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Sofrimento esse, ó Deus, que ele passou ali antes mesmo, ó Pai, de ser colocado à cruz, já sabendo, ó Pai, da dificuldade, das dores que iria passar ali na cruz. E isso tudo em nosso lugar, para que apaziguasse a ira de Deus. Então, Deus, agradecemos ao Senhor e suplicamos que o Senhor nos ajude a ficar em paz. Ter paz com o Senhor e a sermos vigilantes. Vigilantes, ó Pai, juntamente contigo, para que aguardemos o momento e a hora da sua vinda, Pai. E assim nós podemos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, né, como o Senhor entrou em Jerusalém dizendo Hosana, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós clamamos também Maranata, né, que hora vem, Senhor. E assim nós clamamos, nos ajude a estar prontos, preparados, viver uma vida para o Senhor. E eu, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela tua igreja, pelos meus irmãos enfermos, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, livrando aqueles que estão necessitando, ó Deus, de cura, de livramento. Que o Senhor esteja, ó Deus, com a tua boa e poderosa mão sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, assim eu oro, agradecido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.